Agora a gente vai começar a dar uma olhada, então, na parte de dimensionamento de engrenagens. Logicamente, a gente tem vários tipos de engrenagem e a gente denomina essas engrenagens ali basicamente como rodas dentadas, que elas podem ser cilíndrica, cônica, pode ter a engrenagem reta, que seria cremalheira, a gente pode ter engrenagem helicoidal e assim por diante. Tem alguns processos que a gente utiliza para fabricar engrenagem que ele influencia um pouco na forma que a gente vai calcular também, tá? Então elas podem ser usinada, fundida ou feita sem retirada de cavaco. Então, a usinagem de engrenagens a gente vai fazer geralmente com fresas módulo ou com fresas caracol, não sei se vocês já ouviram falar. Fresas módulo seriam essas fresinhas aqui, ó. Essas aqui, que são separadinhas, elas já têm o perfil do dente da engrenagem. Deixa eu ver se eu acho uma meio de lado. Que não. Basicamente, esse perfil do dente dela aqui tem o dente ali onde ela corta, tem o mesmo perfil do dente da engrenagem que ela vai deixar, o vazio, tá? E as fresas caracol seriam essas aqui, que são basicamente um monte de fresa módulo, uma em cima da outra, num formato de caracol, que geralmente é o processo mais utilizado na indústria, porque ela vai cortar de forma mais rápida do que uma fresa módulo que a gente vai fazendo dentinho por dentinho, tá? Essa daqui, a engrenagem vai girando ali o material e ela já vai fazendo meio que todos os dentes ao mesmo tempo, beleza? Processo de fundição, então, vocês já devem ter estudado alguma coisa em materiais, que é basicamente a gente derramar o material líquido num molde ou numa forma e ele vai sair com aquele desenho já pronto. Aí, esse processo, se ele não tiver uma usinagem posterior, o acabamento dele é muito pior do que o de engrenagem usinada, tá? E a gente tem o processo de sem retiragem de cavaco, que é basicamente forjamento ou estampagem, que é a gente vai pegar um material, um pedaço de material, e a gente vai usar um martelete ou algo do gênero com uma matriz que já tem o desenho da engrenagem, ele vai lá e vai prensar e deixar o material naquele formato, tá? O mais convencional é a gente fundir a engrenagem, quando ela é feita de ferro fundido, por exemplo, ou de alumínio, e fazer o acabamento na usinagem, ou quando ela é de aço, a gente fazer a usinagem de todos os dentes ali, beleza? A gente tem padrões de qualidade, de engrenagem e tudo mais, mas isso aqui não é tão importante para a gente agora. Basicamente, dependendo de qual que vai ser a velocidade periférica do que a gente vai ter ali no engrenamento, a gente vai dividir qual que vai ser a qualidade da engrenagem, mas o 8 e 9 são os tipos mais comuns, beleza? Que é o tipo de engrenagem que não é retificada nem nada. Só quando a gente tiver umas máquinas que tem uma caixa muito precisa, tipo um carro ou algo do gênero, ou às vezes um torno, aí a gente vai precisar de uma engrenagem que tem um padrão um pouquinho mais alto, tá? Aí, as engrenagens, elas podem ser utilizadas em eixos paralelos ou reversos. Isso basicamente quer dizer o quê? Que eu posso usar essas engrenagens com ela uma do lado da outra ou com ela em 90 graus uma da outra. Acho que eu tenho desenhado uma aqui no SolidWorks, deixa eu abrir aqui rapidão para mostrar para vocês. Primeiro tipo de montagem seria o tipo de montagem perpendicular ali, né? Que ele é em 90 graus, uma da outra. Essa é uma forma. Pode ser utilizado com engrenagem cônica ou com engrenagem helicoidal. E o segundo tipo seria o paralelo, que é uma engrenagem paralela com a outra, uma do ladinho da outra, que pode ser utilizado também com engrenagem helicoidal. A engrenagem helicoidal é a única que consegue montar dos dois jeitos,
ou também com engrenagens cilíndricas de dentes retos, beleza? Então, essas seriam as duas formas de engrenamento que a gente teria. Aí, a gente tem as relações de transmissão, que é basicamente o quanto que a gente pode utilizar a diferença de uma engrenagem para outra. Então, para engrenagens cilíndricas, a gente pode utilizar uma relação de transmissão no máximo até 8. Na relação de cônica vai ser no máximo até 6, e parafuso sem fim é onde a gente consegue empregar a maior redução, que vai ser de 1 para 100 em apenas um conjunto, tá? Então, geralmente, parafuso sem fim a gente vai utilizar onde a gente quer ter uma redução de velocidade muito grande, e os outros tipos de engrenagem quando a gente quer ter uma troca que não seja tão grande assim, mas precise de uma precisão de engrenamento que não tenha deslizamento ou algo do gênero, e dependendo do espaço e de como está montado os eixos, eu vou selecionar qual que é a engrenagem que eu quero, tá? Aí a gente tem, a gente vai começar a olhar o tipo mais simples de engrenagem, que seria as cilíndricas de dentes retos, tá? A gente tem algumas características geométricas da engrenagem, e a gente sempre vai denominar elas da seguinte forma: a menor a gente chama de pinhão, a maior a gente chama de coroa, certo? Porque para a gente ter um engrenamento, a gente precisa ter de pelo menos duas engrenagens, certo? Para a gente definir como que são as características da nossa engrenagem, a gente precisa de alguns valores, basicamente. Os mais importantes seriam o módulo e o número de dentes, tá? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês que eu tenho mais fácil desenhado aqui. No caso do número de dentes, a gente precisa só contar quantos dentes tem a nossa engrenagem, certo? Mas no caso do módulo, basicamente, o módulo é, quanto maior for o módulo da minha engrenagem, maior vai ser o tamanho do dente dela também, em consequência, tá? Com isso, a gente vai achar as outras características da nossa engrenagem, com essas duas informações. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem de módulo de engrenagens aqui, para mostrar para vocês. Se não tiver, eu tenho certeza que tem no meu TCC. Uma tabela comparativa. Ô, professor. Ó, aqui, basicamente, ó. Então, quando a gente tem um módulo 1, a gente vai ter um dentinho bem pequeno, tá? Quando a gente tem um módulo 2,5, a gente vai ter um dente um pouco maior, 2,75 um pouco maior, e assim por diante, tá? Então, quanto maior for o valor do módulo, maior vai ser o dente da nossa engrenagem. Maior de altura, maior de largura, maior de passo e etc, tá? Quem queria perguntar alguma coisa? Ô, professor, só queria te perguntar uma coisa. Existe uma altura máxima do cristal do dente ali? Uma altura máxima, tu diz daqui da base do dente até lá em cima? Isso, aham, na engenharia. Na engenharia. É que assim, a gente vai utilizar valores módulo padrão, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela dos módulos padrão de engrenagem. Então, é aquelas fresas módulo que eu mostrei para vocês, a gente compra elas em jogo, geralmente, e ela já vem pronta, tá? Se vocês forem comprar de fresa módulo, eu acho que eu nunca cheguei a ver um módulo maior do que 5, tá? Para comprar de fresa módulo. Só que se você fabricar a ferramenta, você pode ter a engrenagem do tamanho que você quiser, basicamente. O que acontece é que talvez você não ache a ferramenta para você comprar comercialmente, tá? Até 25 você acha de certeza. Essa tabelinha aqui é o módulo padrão que a gente vai utilizar para achar de forma comercial.
Se você achar um valor de módulo, por exemplo, que você queira fazer tua engrenagem com 0,65, você não vai achar ela também comercial. Aí, mesmo ela sendo pequena, você acaba tendo que fabricar. No caso, ele não tem, digamos, um valor máximo, porque você consegue fazer basicamente do tamanho que você quiser, desde que você tenha a ferramenta e a máquina adequada. O problema é que você, muitas vezes, se você partir para uma engrenagem muito grande, você vai ter que fabricar ela daí, e só o trabalho de você fabricar a ferramenta, muitas vezes compensa mais você adequar o dente para ele deixar o dente menor e comprar uma ferramenta comercial daí. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ó, eu não sei se vocês já viram usinagem de fresa módulo alguma vez. Jogo de fresa módulo. Mas ela vem geralmente o conjuntinho com 8, assim, tá? Então, por exemplo, o módulo 2 vai ter 8 fresa módulo 2 que a gente vai utilizar elas dependendo do número de dentes que a gente for fabricar. Então, ela vem marcada aqui, ó, no caso, ó, a número 2, módulo 3, fresa número 2, para um ângulo de pressão de 20 graus, ela usina de 14 a 16 dentes. Aí, por exemplo, se você for fazer uma que não é comercial, às vezes você tem que fabricar mais de uma ferramenta também. Então, muitas vezes se torna inviável, tá? Desculpa, João, não tinha visto a pergunta no que você escreveu ali. O que que muda de uma de dente reto para essa curvadinha que você diz essa daqui, a helicoidal? Isso. Bom, pense da seguinte forma, como é que eu posso dizer? Quando eu tenho uma de dentes retos, deixa eu abrir uma montagem aqui de dentes retos também, para ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho uma montada aqui também, eu acho. Engrenagens. Engrenagem reta. Putz, pior que eu não tenho a montagem feita aqui. Deixa eu ver. Tá, mas eu faço uma rapidão aqui. Só para você ter uma ideia. Ó, vamos supor que eu tenha duas engrenagens de dentes retos aqui, tá? Eu vou só posicionar elas mais ou menos aqui para a gente conseguir visualizar. Quando eu tenho uma de dentes retos, sempre vai ter só um dente pegando ao mesmo tempo, tá? Sempre vai ter um dente pegando ali só. Sempre vai ser, por exemplo, esse daqui. O outro, quando ele está começando a pegar o outro, ele já está livrando esse daqui, tá? Mas ele sempre vai ter basicamente um dentinho aqui pegando só. Quando eu tenho esse tipo de engrenagem aqui, por conta dos dentes serem intercalados, ó, aqui eu já tenho um dente pegando, dois dentes pegando, três dentes pegando, tá? Então, ele vai suavizar o movimento. Geralmente, por exemplo, no carro, da primeira à quinta marcha, ela é desse tipo de engrenagem aqui, a helicoidal, que tem esses dentes curvados. E a ré, geralmente, ela é de dentes retos. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, ou se alguém já falou para vocês, que a marcha ré é mais forte do que a primeira, e quando você engata a primeira, por exemplo, ela faz um barulho mais suave, e quando você engata a ré, ela faz tipo um barulho mais alto, assim. Não sei se vocês já notaram isso no carro. Isso por conta dessa suavidade do engrenamento. Ela vai estar percorrendo aquela curvatura ali de uma forma mais suave. Qual que é o problema? Por conta dela ter essa forma curvada, esse dente ele é mais frágil do que a de dentes retos. Então, geralmente, quando a gente tem uma máquina que ela vai sofrer muita pancada, pode trancar ou algo do gênero, a gente vai utilizar uma de dentes retos, que seriam essas engrenagens aqui, tá? Então, por exemplo, no torno convencional, a gente não precisa ter suavidade para troca de marcha ou algo do gênero, porque a gente para o torno, depois a gente vai lá e engata qual que é a marcha que a gente quer, então ele vai ser de dentes retos. No caso do carro, não. Como ele precisa ter um engrenamento suave, a maioria vai ser dessa forma aqui,
aí só geralmente a REC vai ser de dentes retos ali para ela ter um pouco mais de força. Tranquilo? Não sei se eu consegui te responder bem. No caso, ele vai ter uma maior área de contato, professor, nessa curvada? Vai ter uma maior área de contato por conta de ter mais dentes pegando, tá? Se a gente olhar aqui, ela tem um dente aqui, tem outro dente aqui, tem outro dente aqui. No caso, ela pega um pedacinho de cada dente, né? Ela não chega a pegar inteiro. Ela tem uma área de contato meio parecida, se a gente for olhar só... se a gente for olhar, digamos, só dessa forma aqui, ó, em cima, só que quando a gente pega o perímetro todo que ela está encaixando uma na outra, a gente vê que ela está com um contato um pouco maior. E também por ela ter essa curvatura aqui, ele facilita com que ela encaixe, ó. Então ela já vai encaixando bem uma na outra. Enquanto nas de dentes retos, eu teria que fazer a montagem aqui rapidão, mas ela vai fazendo o engrenamento de uma outra forma. Deixa eu ver se eu tenho, eu acho que eu tenho a montagem do descascador aqui que eu consigo mostrar para vocês. Mas Pelo aí, menos professor, em função do maior área de contato, não seria mais forte, de certa forma, assim, mais rígida do que a é, reta? é que o problema é que quando você tem essa helicoidal, bom, a reta ela vai fazer somente força em um sentido, no caso, por exemplo, para baixo aqui. E a helicoidal ele vai girar uma força para baixo e uma força para o lado. Então daí você vai acabar decompondo a força e você vai ter uma dissipação maior ali naquele dente. E daí por conta dele já ter aquela curvatura, ele fica um pouco mais fragilizado também. Ela é mais difícil de ser fabricada e ela acaba quebrando com uma certa facilidade um pouquinho maior. Principalmente quando você tem impacto. Mesmo ela tendo a área de contato maior, é porque não é o dente todo da engrenagem que pega. Se a gente for pegar esse dente aqui, por exemplo, ó, ele tá, o final do dente tá pegando, mas o começo, toda essa área aqui não tá, ó. Então é só o comecinho dele lá que tá. Depois ele vai começar a engrenar um pouco mais, ó. Agora é o final dele que tá pegando, mas a outra parte, se a gente tirar, ó, ela já livrou também. Então Entendi. ela vai concentrar aquela força num pedaço menor do dente, digamos assim. Tá, deixa eu achar aqui o descascador rapidão, só para mostrar para vocês. Aqui. E aí a engrenagem reta, ela sempre vai ter basicamente um dente só pegando. Ó, então ela começou a pegar o outro, ó. Começou a pegar esse da esquerda, ou esse da direita já tá livre, ó. Ele já não tá mais encostando. Dele vem. Quando ele começou a pegar o da esquerda, ele já tá livrando da direita, ó. Então ele sempre vai ter só um dentezinho ali que vai estar pegando quando a gente estiver fazendo esse tipo de engrenamento. Beleza? Essa basicamente vai ser a diferença. Aí, lógico, ele vai estar pegando o dente inteiro, né? Tipo, ele vai estar pegando a área de contato inteiro aqui, porque ela tem a parte do dente reto. Aí, no caso, o alívio do engrenamento, ela tem nessas curvas aqui, ó. Ele tem no dente, tá? A gente nunca vai ver uma engrenagem que tenha o dente bem quadrado, digamos assim. Ele sempre tem esse raio aqui, justamente para facilitar o engrenamento, ó, que é para fazer com que o dente percorra melhor ali e que ela não fique dando trancaço, digamos assim, na hora que ela está fazendo, como se ela estivesse, digamos, subindo escada, sabe? Tipo, sobe o quadrado, baixa o quadrado, sobe o quadrado, baixa o quadrado. Aqui é para ela ter um engrenamento constante, digamos assim. Ela tem esse raio aqui, beleza? Aí, com essas informações ali que a gente tem de módulo e número de dentes, a gente vai utilizar para calcular todas as outras dimensões das nossas engrenagens, tá? Que basicamente são diâmetro externo, que é o diâmetro por fora da nossa engrenagem, o diâmetro primitivo, que é um diâmetro imaginário que é no meio do dente. A gente vai ouvir falar bastante de diâmetro primitivo agora. É esse diâmetro que vai ficar mais ou menos no meio do dente aqui,
que é basicamente aonde o dente tem o maior contato, aonde ele faz o maior esforço, tá? Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, ó, ele vai estar mais ou menos um pouquinho para cima desse ponto aqui, aonde eu cliquei, tá? Que é onde ele tem o maior contato, onde ele está fazendo a maior alavanca do engrenamento. A gente vai ter também o diâmetro interno, que vai ser da parte de baixo do dente, ou seja, do fundo do dente até a outra parte de baixo, do dente de baixo, lá no caso. E a gente vai ter algumas outras características, como a altura do dente, o passo, que é a distância de um dente até o outro. Tudo isso a gente vai calcular com essas informações que são o módulo e o número de dentes, beleza? Deixa eu fechar você. Aqui, ó. Então, as outras características, todas as fórmulas aqui a gente vai começar a utilizar. E vamos calcular primeiro, aprender a calcular as dimensões das engrenagens para depois a gente partir para a parte do dimensionamento, tá? Aí a gente tem também um fator predominante aqui nessa parte de engrenagem, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o ângulo de pressão da nossa engrenagem. Basicamente, o ângulo de pressão é o ângulo que aquele dente vai estar formando ali com com aquele raio de alívio, tá? Esse ângulo de pressão ele pode variar. Por que ele pode variar? Hoje em dia, ele tem como padronizado o 20 graus, tá? Então, toda engrenagem que você pega nova, provavelmente ela vai ter 20 graus. Só que antigamente, o pessoal utilizava, por exemplo, 14 graus e meio nas engrenagens dos Estados Unidos e utilizava a 17 graus e meio nas engrenagens da Inglaterra. Aí tinha um outro país que eu não me lembro que utilizava 25 graus. Então, dependendo da máquina, a gente pega um ângulo de pressão um pouquinho diferente. Isso significa basicamente que a gente tem que selecionar a ferramenta certa. Lembra lá da fresa módulo que eu tinha mostrado a foto? Deixa eu achar aqui de novo. Ela tem marcado na própria fresa módulo qual que é o ângulo de pressão que é. Ó, então no caso dessa aqui, ó, ela tá marcada ali que é módulo 4 e 20 graus. Então eu tenho que tomar esse certo cuidado, digamos assim. Geralmente a gente vai utilizar sempre 20 graus, tá? Por padrão a gente já nem muda mais o ângulo. Mas o que eu digo é que vocês têm que tomar esse cuidado caso vocês peguem uma engrenagem para refazer. E se for uma engrenagem antiga, às vezes a gente tem que pegar uma fresa módulo especial por conta dessa parte do ângulo de pressão, tá? Aí, não sei se dá para observar bem nessa figura, mas nessa aqui dá para observar um pouco mais, ó. Então aqui a gente tem a diferença dos 3 ângulos de pressão. Quanto maior for esse ângulo, mais fino vai ser a parte de cima lá do dente. E ele vai ter um arco ali um pouco maior, tá? Esse pitch circle Professor, ali é basicamente o diâmetro primitivo, tá? Pode falar. nesse do ângulo 14, ele não dá aquela sensação do dente quadrado que o senhor explicou ali? Quanto maior ele for, quanto menor ele for, né? Tipo, o 14, por exemplo, ele já tá mais perto ali dele ficar quase a 90 graus. Ele já começa a dar um pouco essa sensação ali dela tá, digamos, com umas pancadinhas assim Ele no. fica tremendinho assim, como se fosse. Digamos que cada dente que ele passa, ele dá como se fosse uma pancadinha, sabe? Então você vê que ele tá, digamos, meio que forçando, assim, parece que a engrenagem tá um pouquinho errada. Ele ainda, se ele for feito com a ferramenta adequada e tudo mais, no 14 graus e meio eu já vi a engrenagem funcionar e ela não dá tanto. Mas o 20 graus, digamos assim, ele foi padronizado por ele ser o ângulo que melhor adequou essa parte das engrenagens. E ângulos maiores, como o 25, ele acaba meio que escorregando às vezes o dente. Eu não sei se eu consigo explicar bem. É como se ele girasse em falso, às vezes ele meio que desse uma escorregada assim, ele não levasse direito o dente também.
Então, por isso, eles acabaram padronizando com 20 graus. Tranquilo? Basicamente, essas são as 3 características, que seriam ali a parte do módulo, a parte do número de dentes e a parte do ângulo de pressão. No caso do módulo, a gente tem mais uma característica, que a gente tem módulo e a gente tem o que a gente chama de geometral pitch também, que é basicamente o mesmo sistema módulo, só que para as engrenagens americanas. Também quase já não é mais utilizado, tá? Mesmo nos Estados Unidos eles já estão utilizando mais sistema módulo agora. Só que no sistema módulo basicamente é quantos dentes cabem no espaço de 1 polegada. Então, por exemplo, se for geometral pitch 5, significa que cabem 5 dentes no espaço de 1 polegada. E assim por diante. Ou que cabem 4 dentes no espaço de 1 polegada. Então, no caso do geometral pitch, quanto maior for o geometral pitch, menor vai ser o dente. Porque se cabem mais dentes no espaço de 1 polegada, é porque o dente tem que ser menor para caber naquele espaço. Tranquilo? Mas isso a gente provavelmente não vai utilizar e vai ser difícil vocês acharem esse sistema aqui na prática também, mas é bom vocês saberem que existe, tá? Aí tem que fazer os cálculos ali com ela também, utilizando as medidas, convertendo em polegada. Mas como a gente praticamente não vai usar, eu nem vou me ater muito nessa parte aqui. Tranquilo? Na próxima aula, então, a gente vai começar a ver a parte do cálculo das dimensões de engrenagem. E se der tempo, a gente vai partir para um exemplo de dimensionamento.